Fala pessoal, Alexandre aqui para mais um vídeo com vocês, falando na real sobre compra de veículos em Portugal. Esse tema de hoje é um pedido aí de alguns seguidores que já vem me pedindo há um tempo, para falar como que é a aquisição de veículo aqui em Portugal, preço, se é vantajoso. Eu acredito que eu já devo ter falado um pouco sobre isso em algum outro vídeo meu, mas não foi um tema específico. Enfim, veículo aqui em Portugal é muito barato. Então o que eu vou falar aqui é baseado em salário mínimo. Não adianta a gente estar morando em Portugal e querer comparar o real com o euro, porque se você for comparar, não vai dar certo. Nada vai bater. A conta não vai fechar. Então, vamos se basear em salário mínimo, proporcional ao salário mínimo do Brasil, proporcional ao salário mínimo daqui. Então, vamos lá. Vou dar aqui alguns testemunhos de pessoas que são próximas a mim, inclusive uma sobrinha minha. Quando chegou aqui em Portugal há fazer 3 anos, ela está aqui, creio eu, que há 4 para 5 anos. E ela conseguiu comprar um carro aqui logo quando chegou por 500 euros. O salário mínimo rondava em torno, creio eu, de 640 euros, se não me falha a memória. 640, um pouco menos que isso. Significa que ela comprou o carro por menos de um salário mínimo. Detalhe, tá pessoal? Os exemplos que eu vou trazer aqui de carros funcionando, podendo rodar legalmente dentro da lei. A lei aqui não implica com carros com a pintura feia, a porta tá com azul mais claro, a lateral com azul mais escuro. A lei aqui não implica com isso. E muita gente não liga para isso. Principalmente os portugueses, não liga para isso. Você vai ver muitas casas que tem garagem e a pessoa deixa o carro dormir do lado de fora. Então essa parte estética, a maioria das pessoas não liga muito para isso. O que importa é o que? O carro tá funcionando, trazendo conforto e segurança. E isso é obrigatório, porque tem inspeção veicular aqui. E na inspeção, isso tudo é visto. Então, ou seja, o carro tem que estar bom de mecânica, certo? E alguma parte do conforto que envolve a segurança também tem que estar bom. E resumindo, os exemplos que eu vou dar aqui são de carros que passaram na inspeção veicular, entendeu? E foram vendidos baratos, mas que podem rodar, tá? Ou seja, pneus também, tudo que pode implicar em multa, que pode implicar em uma apreensão do veículo. Aí minha sobrinha comprou esse de 500 euros, era um Polo completinho, tá? Cunhado ou primo do esposo dela, na mesma época, conseguiu comprar um por 350 euros, ou seja, quase metade do valor dela. E se eu não me engano, ela tinha dito que o carro ainda estava mais inteiro do que o dela, aparentemente mais novo, né, mais conservado. Eu também, né, vivenciei com um amigo que compra e revende carros, né. Uma vez eu fui buscar um carro com ele, um carro da Toyota, um carrinho bom, completo, não lembro qual que era o modelo do carro, mas era um carro que valia assim, tipo 2.500 euros, e a pessoa estava pedindo 1.200, se eu não me engano. Fomos buscar esse carro, chegou lá, ele olhou, falou assim, ó, eu pago no máximo 800 nesse carro. Comprou o carro. 800 euros. Ou seja, isso foi o ano passado, o salário mínimo estava na altura quase 800 euros, né? Não estava 800 euros. Então ele comprou ali um carro que valeria, né, uns 2,5 por 800 euros. Enfim, aqui você compra carros bons por menos de um salário mínimo. Voltando à questão da comparação do proporcional entre Portugal e Brasil, no Brasil você não compra nem os pneus com o salário mínimo brasileiro, entendeu? Se você for comprar um jogo de 4 pneus bons, você não consegue pagar nesses 4 pneus um salário mínimo, de pneus bons. Você pega aí pneus remold e até consegue pagar um salário mínimo, 4 pneus, ou talvez até menos, não sei, mas é um pneu que nem a seguradora mesmo aceita, né? Se você sofreu um acidente com o carro e a seguradora detectar que o pneu era remold, recalchutado, melhor dizendo, não é aceito, né? Então, enfim, aqui não, aqui é barato comprar veículo. Agora tem um lado negativo, e esse lado negativo é bem ruim, tá? Ao mesmo tempo que você compra carro barato aqui, você tem também paralelamente uma dificuldade muito grande com mão de obra para conserto. Ou seja, a mecânica aqui é cara, e além de ser cara, você não acha bons mecânicos, né? E assim, é de mecânica que não é de autorizada a autorizada, né? Eu tive muitas experiências aqui, conheço muita gente que teve experiências ruins, e assim, casos
absurdo de um mecânico chegar e condenar o seu carro, falar que não tem conserto, porque o bico de injeção tá sujo, entendeu? E ele não conseguiu identificar isso. Tem um discípulo do pastor nosso que estava morando em Algarve, era mecânico lá, e quando ele chegou nessa oficina para trabalhar, e assim que ele chegou nessa oficina, tinha uma Palio Weekend lá, que estava parada lá já há bastante tempo, e a oficina já tinha condenado esse carro. E aí o que acontece? O proprietário simplesmente deixou o carro para lá, simplesmente abandonou, né? E a oficina ofereceu esse carro para esse amigo, que ofereceu por 200 euros. E ele ainda deu uma chorada e falou assim, eu pago 180. E aí fechou o negócio. E aí comprou por 180. Ele nem viu o que tinha o carro. Quando ele foi ver, comprou mesmo sem saber, porque é mecânico, ele mesmo ia arrumar, então ia sair barato para ele. Quando ele foi ver qual era o problema do carro, o carro estava só com o bico de injeção sujo. Então é assim, absurdos como esse a gente vê o tempo todo. E é assim, você tem que ser muito específico quando você vai arrumar um carro e mesmo assim você ainda tem problema. Eu levei o meu carro é um Volvo, levei na autorizada, porque as referências de oficina mecânica não estavam sendo boas. E as poucas referências que me deram, mesmo assim disseram, ó, põe o carro lá e já se prepara para deixar o carro lá 3, 4, 5 meses. O Luiz Almeida mesmo lá da Abimóvel me indicou um mecânico dele, e eu lembro que eu fui lá, eu falei para ele, eu falei, Luiz, tem um carro lá seu. E aí ele falou assim, aquele carro tá lá já tem 4 meses. Ele falou, arrumou a primeira vez, voltou, chegou com problema, mandei de volta, ele levou mais quase um mês para arrumar, voltou, no dia seguinte deu problema novamente, mandei de volta, ou seja, que o carro foi lá umas 3 vezes, era a 4ª vez, se eu não me engano, que o carro tava lá. Por fim, o carro ficou aproximadamente uns 6 meses na oficina. Isso é de menos. Esse meu pastor, que eu contei aqui o exemplo do discípulo dele, ele também deixou um carro na oficina, o carro dele para ser trocado, correia dentada. O carro ficou aproximadamente também 6 meses, depois de muita cobrança, foi que conseguiram terminar o carro. A mão de obra aqui é complicado. Então, você compra um carro velho aqui, primeiro, você tem que pedir a Deus para que o carro nunca quebre. Segundo, você tem que pedir a Deus que, se acontecer isso, coloque um mecânico na sua vida que não vai te trazer problema, porque além de ser estressante, não é barato. Como eu disse, o meu carro é um Volvo, levei na própria Volvo para dar uma geral, uma manutenção preventiva, troca de óleos, filtro e ver se havia mais algo para fazer. E aí foi engraçado que tinha que trocar o reservatório de água do radiador, porque estava rachado, né, em cima. Então ele ficava evaporando a água. E aí eu falei, ó, tem que trocar o reservatório de água. Isso aí já é certeza. Aí a recepcionista falou, tá bom, eu vou fazer o pedido do reservatório. Aí o colega dela do lado falou assim, negativo, o mecânico nosso tem que primeiro olhar, avaliar, para saber se há necessidade de trocar, aí sim, depois faz o... Aí eu olhei para ele, olhei para ela, eu falei, ó, por gentileza, faça o pedido, eu estou autorizando, não me interessa se o que o mecânico vai falar, se eu tô falando que tá rachado, se eu tô falando que não presta, e quem vai pagar sou eu, então você tem que pedir, não me interessa o que o mecânico vai falar, tá de brincadeira? Aí ela foi e colocou, tá bom, aí agendou para estar indo fazer a inspeção, né, avaliação, e fazer essa troca já era certeza, porque ela já tinha feito o pedido. E aí quando eu levei o carro, fizeram lá o levantamento do que tinha para fazer, não arrumaram na hora não, eles fizeram o levantamento, e aí nesse levantamento eles já fizeram algumas coisinhas, e aí não trocaram o reservatório. E aí eu questionei por que não trocaram o reservatório. Ah, detalhe, eu tinha avisado que a tampa estava quebrada. Eu tinha tentado abri-la e foi um dia que tinha feito muito frio e a tampa estava congelada e acabou que quebrando, danificou ela. E aí eu avisei para mim, né? E eu tenho certeza que ela precisa ser trocada. Primeiro, o reservatório está trincado, nitidamente, e a tampa também está quebrada. E aí pediu o reservatório, mas não pediu a tampa. E aí, quando foi nessa segunda ida, eles não trocaram. E eu falei, mas por que não trocou? Ah, porque tem que trocar a tampa também e não foi avisado. Aí a gente fez o pedido agora, quando chegar você traz o carro novamente para fazer as coisas que a gente identificou e já trocar o reservatório. E aí eu falei, mas foi avisado? E mesmo que não fosse avisado, como é que troca um reservatório, coloca um reservatório novo e vai colocar uma tampa antiga? Isso precisa ser avisado, porém foi avisado, pelo amor de Deus. E é assim, eu passei tanto estresse nessa autorizada, eu tive que fazer
fazer uma reclamação, mas fiz uma reclamação pesada mesmo, sabe? E detalhe, o carro não ficou 100% não. Tem um barulhinho nele que tem incomodado e que eu tô evitando até mesmo de levar na concessionária para ver esse barulhinho. E não ficou barato, mas nem um pouco. Resumindo, comprar carro aqui é barato. Agora, cuidar dele é difícil. Mas Alexandre, e financiar um carro aí é difícil? Não é difícil. Assim como no Brasil, né? O vendedor quer enfiar o carro em você de qualquer jeito e tem parcerias em bancos e consegue financiar fácil. Mas tem que ter visto. Sem visto você não consegue financiar. E assim, aqui você compra carro para pagar até em 10 anos, 120 meses. E aí, assim, você compra carro seminovo para pagar a parcela de 100 euros, 120, 150 e já carrão, entendeu? Recentemente mesmo eu tava vendo um carro para trocar, né, por um de 7 lugares, automático e tal. Eu achei um Peugeot 5008, novíssimo, por 8 mil euros e que financiado ele sairia umas parcelas de 150 euros. Ou seja, é uma parcela que não pesa. Se você for parar para pensar, o salário mínimo aqui em Portugal tá 800 e pouco e você pega aí um carro para pagar uma parcela de 150 euros, para quem não paga arrendamento, isso não pesa. Até mesmo para quem paga arrendamento, porque se é um casal, por exemplo, trabalhando com 2 salários mínimos, é uma parcela que cabe no bolso. Só que não é só a parcela do carro, né? Você cuidar do carro, tem a manutenção, tem o combustível do dia a dia, tem todo um conjunto. Como se diz no Brasil, carro é uma família. Então não é simplesmente só pagar a prestação do veículo. E se você tem carro, você quer dar um passeio, né? Vem mais gasto em cima disso. Mas é possível, né? Você vê que proporcionalmente é possível. No Brasil, você compra um veículo popular, praticamente a parcela é o salário todo, né? Aqui não, você não compromete todo o salário. Combustível também eu pessoalmente acho barato, né? Eu pago no diesel aí aditivado 1,58, 1,55, depende. O combustível toda semana varia de preço. Eu acho barato, em vista proporcionalmente, igual eu tô falando, em relação ao salário mínimo do Brasil. Os impostos é um só, né? Que é, se eu não me engano é IURC que chama, que é uma vez por ano. O meu carro é um Volvo 2009, tô pagando aí em torno de, se eu não me engano, 80 euros, uma vez por ano, entendeu? Não é pesado manter-se um carro aqui, que você mantenha a manutenção preventiva dele, para que o carro não te deixe na mão. O seguro aqui é obrigatório você fazer, no mínimo, para cobrir terceiros, isso é obrigatório. O seguro do meu carro é em torno aí de 180 e depende do seguro que você faz. Como que funciona quando você compra um carro no particular para transferir esse carro? Você vai na conservatória, que é como se fosse os cartórios no Brasil, e faz a transferência na hora. É possível, inclusive, puxar a situação do veículo que você está comprando. Faz a transferência e pronto. O documento do veículo hoje aqui é um cartão, né? Esse cartão chega na sua morada. Compra com troca. Pior negócio. Não é diferente do Brasil. Ou seja, para você ter uma ideia, eu fiz algumas simulações, né, de compra com troca e uma foi em relação a esse Peugeot que eu citei. O meu carro, ele vale em torno de 7 mil, mas você vê o pessoal vendendo por 8, 9. O revendedor, sem nem qual palavra usar, audácia, sei lá, eu sei que ele me ofereceu 3 mil euros pelo meu carro. Por fim, eu falei, não tô louco, né? Não vou jogar dinheiro fora. Porque o carro tá inteiraço, o carro tá novo, recém-revisado na própria marca. Foi oferecido 3 mil. Eu fiz uma outra simulação na Tesla. Meu sonho é ter um Tesla. Ah, Elon Musk, esteja vendo esse vídeo e me dá um de presente que eu vou aceitar. Eita. Mas enfim, fiz essa simulação na Tesla, que lá estava dizendo que pegava o veículo nosso na troca pelo valor que ele vale, ou seja, propaganda enganosa. Quando eu fiz a simulação, ofereceram, se eu não me engano, 1.500 euros. Eu acho que eles fizeram assim, tô fazendo um favor de pegar o teu carro. Eu acho que eles quiseram dizer isso, mas eu fiquei muito indignado, eu fiquei muito triste, sabe? E aí eu acabei desistindo, né, de fazer uma aquisição com troca, né? E fico com o meu sonho do Tesla. Uma hora papai do céu realiza ele, né? E aí ele chega de alguma maneira. Eu tenho certeza que ele vai mandar. Enfim, compra de veículo aqui em Portugal é isso, pessoal. Tá? Preços, carro velhos, né? São esses que eu te passei. Você acha muito por um salário mínimo. Às vezes você compra carro aqui até por menos. E carro mais novo, você compra aqui por 4, 5 salário mínimo. Carros bem mais novos.
esse Peugeot 5008 que eu estava vendo, 7 lugar, câmbio automático, completíssimo, ele estava 8 mil, 7 mil e pouco. É um carro 2017. Então, se você for pôr proporcionalmente ao salário mínimo, é 10 salário mínimo, menos que 10 salário mínimo. Aonde que no Brasil você vai comprar um carro 2017 por 10 salário mínimo, menos de 10 salário mínimo, um carro completíssimo, 7 lugar, câmbio automático, e carro completo aqui é completo, não é igual no Brasil, que vem ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica, ABS, que é tudo obrigatório na verdade. Tipo assim, ah não, o carro é completo, não tem quase nada, não tem direção assistida, não tem sensor de chuva, não tem nada praticamente, entendeu? E eles falam que o carro é completo, e não é. Então, enfim, é isso, tá bom, pessoal? Se quiserem saber mais alguma outra coisa sobre aqui em Portugal, manda aí a dica, manda aí as perguntas, que a gente vem e faz outros vídeos com outros temas, sempre trazendo também experiência própria e experiências próximas, para ter uma veracidade aí no conteúdo. E aí você pode ter certeza que tudo que trouxermos aqui para vocês de informação, de utilidade pública, vai ser falando na real e não inventando história. Um grande abraço e até o próximo vídeo.